Queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 25 ao 32. Enquanto você procura, queridos, em situação de muita emergência, eu posso dizer assim, dia 14 de março, nós vamos estar fazendo uma imersão missionária. Nosso missionário Cláudio Castelo do Equador vai estar retornando e a agenda dele estava livre nesse dia. E dia 14 de março, às 19 horas, nós vamos fazer uma imersão missionária, onde o nosso missionário vai estar conosco às 19 horas, e será aqui no templo de Icoraci, em frente ao Mateus. Pastor Manassés estará também conosco, nos ministrando uma palavra da parte de Deus. Então coloque na sua agenda, dia 14 de março, às 19 horas, uma imersão missionária, e eu sei que será bênção grande para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Livro de Efésios, capítulo de número 4, Efésios 4, versículo de número 25 até o versículo 32. Me perdoe, não vamos ler um texto um pouco grande, tá? Mas é muito importante, tá bom? Vamos lá? Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis o lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmia, bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pode assentar em nome de Jesus. Queridos, o nosso culto das 6 horas é um culto um pouco mais dinâmico, mais rápido, mas nós queremos trazer essa mensagem em duas partes, a primeira parte agora e a segunda no culto da noite. E o tema dessa mensagem, nós lendo, relendo, estudando, e é um tema bem sugestivo. No versículo de número 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E eu fui procurar os sentidos da palavra entristecer. Entre eles tem afligir, entre eles tem perturbar, entre eles tem atribular. São vários sentidos que esse texto ele nos sugere. E eu estava olhando, estudando e vendo qual seria o tema dessa mensagem. E eu coloquei o tema dessa mensagem: os atribuladores de Deus, aqueles que entristecem Deus. E o apóstolo Paulo, falando a carta aos Efésios, ele diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, não atribuleis o Espírito de Deus, não perturbeis o Espírito de Deus. E nós sabemos que existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu fiquei pensando, meu Deus, é um tema bem contundente. Os atribuladores de Deus, aquelas pessoas que entristecem Deus. E eu comecei a ler e reler, e lia e via todos os versículos, e eu comecei a me colocar dentro desse versículo. E a pergunta que eu fiz para mim mesmo, o que é que eu faço que entristeço e atribulo Deus? Falei comigo mesmo, eu fui ministrando, perguntando para mim. E o próprio texto, ele já sugere, ele é um texto, não é exaustivo, mas ele é explicativo. Existem outras formas de nós atribularmos a Deus. Mas eu quero me ater apenas ao texto que nós acabamos de ler. Eu quero me ater apenas ao contexto que nós acabamos de ler. Porque
Antes do texto básico, que é o versículo 30, existe o texto anterior e o posterior. E esse texto, não entristeçais o Espírito de Deus, para o qual foste selado, não está falando do ímpio aqui. Não está falando daquele que não aceitou Jesus. Está falando daquele que está selado. Está falando para aquele que realmente foi, como diz o próprio versículo, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. É a pessoa que está preparada, a pessoa que está encaminhada, é a pessoa que foi selada para o dia da redenção. Então esse texto não é para o ímpio, esse texto é para mim. Quem está esperando a redenção aqui? Eu estou esperando, irmãos. Você está esperando, eu também estou esperando. Então, esse texto é para mim. E o apóstolo Paulo falando então para a igreja aqui, porque é uma epístola que fala aos Efésios, é quase como uma epístola universal também. Ele enumera algumas situações que deixa Deus atribulado, que deixa Deus entristecido, que deixa Deus numa situação aflita, porque Deus ele se aflige com a gente quando nós entristecemos o Espírito de Deus. E eu comecei a enumerar, e uma das coisas que entristece o Espírito de Deus, que atribula a Deus, é quando o crente mente. A Bíblia diz: falar a verdade um para com os outros. Por quê, queridos? Porque quem é o pai da mentira? É Satanás. Então, quando nós não falamos a verdade, quando nós mentimos, quando nós não damos o devido valor ao que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando nós não assim nos portamos, nós estamos aderindo ao diabo. Porque é o diabo que é o pai da mentira. É ele que mentiu em primeira mão. A mentira, vamos dizer, a mentira original foi Satanás. Ele mentiu para os anjos que seria igual a Deus. Ele mentiu para os anjos que se assentaria no trono de Deus. Ele mentiu para os anjos que seria tão poderoso quanto era Deus. E uma terça parte dos anjos acreditaram. E a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos de Deus foi derribada ao inferno por causa do pai da mentira. Então, quando nós mentimos, nós estamos pedindo a adoção. É a carta de adoção que nós estamos pedindo para nos filiar a Satanás. Porque o pai, o original, o verdadeiro mentiroso é Satanás. Por isso que Paulo já começa a dizer: deixando a mentira. O crente tem que deixar a mentira, sim ou não? Por isso que eu quero só me ater ao versículo aqui nessa noite. Tem outras formas de nós atribularmos a Deus, mas quando nós mentimos, nós estamos atribulando e entristecendo a Deus. Mas ele vai mais além, diz assim: cada um fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros um dos outros. Aí diz: irai-vos, mas não pequeis. Porque o apóstolo Paulo coloca essa distinção? Será que nós podemos nos irar e não pecar? Claro, porque nós somos homens, pessoas falhas, cheios de sentimentos, mas que esse sentimento não possa conduzir as nossas ações. É isso que Paulo está dizendo. Nós não podemos deixar que a ira conduza as nossas ações. Existe um jargão no mundo jurídico que diz assim mesmo: não tenha raiva do seu inimigo, porque senão você não vai poder usar a inteligência contra ele. Querido, nós podemos ter ira, claro, podemos nos irar, claro, é uma consequência da própria natureza humana. Mas quando essa ira determina as nossas atitudes, quando essa ira determina os nossos atos, aí sim vem o pecado, porque mostra que nós não estamos dominando o homem velho que está dentro de nós. Você sabia que tem um homem velho aí dentro de vocês? Não é velho na idade, que eu também estou ficando velho, mas quando digo homem velho, é aquele homem que não conhecia Cristo lá atrás. É o velho Araújo, né? É o velho Piquet,
é o velho Edson, é o velho Rubens, tem um velho lá atrás, lá dentro de mim. E quando esse velho homem, ele toma parte, ele toma partido, ele decide as coisas por mim, aí Paulo diz, irai-vos, mas não deixe que o velho homem domine você. Então, quando nós iramos e deixamos que a ira tome conta dos nossos atos, nós estamos atribulando Deus. Nós estamos entristecendo Deus. E como a gente atribula Deus, hein? Se eu e você não gostamos e não queremos ser atribulados, irmãos. Eu não gosto de ser atribulado. Quem gosta de ficar atribulado aqui? Ninguém gosta. Então, como é que nós atribulamos Deus? Como é que nós vivemos atribulando, entristecendo Deus? E esse tema ficou batendo na minha mente. Meu Deus, será que eu sou um atribulado? Deus, Senhor. Eu pergunto logo para mim, irmão. Quantos podem dizer glória a Deus? Queridos, quando é que nós atribulamos a Deus? Quando nós damos lugar ao diabo. Meu Deus, e Paulo está falando aqui com um crente que vai para o céu. Paulo está falando com um crente que vai para o céu. Não entristeçais o Espírito Santo com o qual foste selado. Já está selado. O Espírito Santo já está na tua vida. Mas como é que o Espírito Santo está na minha vida? E Paulo está dizendo, Araújo, pelo amor de Deus, não atribula a Deus, não dá lugar ao diabo. Como é que isso pode acontecer? Claro que pode. E o exemplo mais clássico, quem é? Pedro. Pedro chega com Jesus, Jesus disse, Pedro, seguinte, alguém está perguntando aí quem eu sou, quem é que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Aí todo mundo disse isso, aquilo outro, tu és Jeremias, tu és João, tu és Elias, e aquilo, e aquilo, vai e vem, né? Aí Jesus disse, não sou nenhuma coisa nem outra. Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus move a vida de Pedro, e Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz, tu és pedra pequena, e sobre esta afirmação que tu estás dizendo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Parece que estava tudo jóia, estava tudo perfeito. O apóstolo Pedro seria o apóstolo exemplo. 7 horas depois, daquele mesmo dia, Jesus fez uma outra afirmativa. Ele disse assim, calma, tudo isso vai passar, eu vou morrer, mas vocês não vão ficar atribulados com isso. Pedro disse, negativo, tu não vais morrer, eu não vou deixar que isso aconteça. Aí que foi que Jesus disse para Pedro? Cala a boca, rapaz, para trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas de Deus. Você está entendendo? Então, às vezes, nós damos lugar ao diabo, e isso atribula a Deus, isso entristece Deus, irmãos, porque a nossa vida tem que estar moldada, espelhada, santificada no poder da palavra de Deus. E eu falo comigo, quantas vezes a gente não dá também lugar para o diabo? Por algum motivo, por uma ação. Quando eu prego para você, eu estou pregando para mim. E isso eu aprendi lá quando era jovem para adolescente, lá no Panorama 21. O nosso pastor Mesquita, que está morando aqui, ele dizia, primeiro tem que pregar para mim. Primeiro Deus tem que falar comigo. Primeiro o formão tem que passar em mim, para depois ir para a igreja. Queridos, nós temos que entender que nós não podemos atribular Deus. E eu lendo os versículos, meu Deus do céu, esse negócio aqui é muito forte. Isso daí é um divisor de águas para a minha vida também. E olha que eu já tenho 35 anos de crente, mais um pouquinho aí eu chego a bodas de ouro. Mas eu tenho que entender que eu não posso viver a minha vida atribulando Deus. Eu não posso viver a minha vida entristecendo Deus. Então, quando eu dou lugar ao diabo, eu estou entristecendo, eu estou atribulando Deus. Mas como é que eu faço para atribular Deus? Aí a Bíblia diz, se tu roubava, não roube mais.
Meu Deus do céu. Eu acho que ele estava falando aqui para o malfeitor que aceitou Jesus e tal, aquele negócio todo, né? Mas tudo bem. Porque quem é o craque em roubar? É o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, se de alguma maneira nós queremos roubar, não é apenas a situação física, espécie, dinheiro. Às vezes a gente quer roubar a glória do outro, quer roubar isso do outro, entendeu como é? Quer surrapiar alguma coisa que não é sua, não é minha, mas eu estou ali me sentindo um pouco não estou muito bem na foto, e às vezes, por algum motivo, queremos roubar algo que não é nosso. E não é só dinheiro. Isso também entristece e atribula a Deus. Eu fico pensando, meu Deus, meu Senhor amado, eu lendo esse versículo, digo, Jesus querido, eu estou ferrado. Como é que a gente vai se relacionar, na verdade, com Deus, se às vezes a gente faz tudo isso? Fico pensando, a minha mente fica pensando, será que eu estou contigo, Senhor? Será que realmente a minha vida está nas tuas mãos? Eu me pergunto. Eu quero que você se pergunte também. Tinha um filme que era o Todo-Poderoso, que o camarada queria ser Deus. E parece que ele consegue ser Deus, é uma anedota, né? E é tanta coisa, tanta perturbação, que ele pega lá no computador, está no computador e diz sim para tudo. Porque às vezes, irmão, eu não sei como é, só Deus mesmo para entender a gente. Que a maioria das vezes a gente não presta, mas às vezes a gente atribula a Deus. Tem gente que atribula a Deus de manhã, de tarde à noite, de noite, de manhã, de tarde de manhã mesmo. E Deus, meu Deus do céu, esse camarada está me atribulando o dia todo. Vamos ficar em pé, porque nós vamos terminar já. O culto das 6 é muito mais rápido, que nós vamos servir a Santa Ceia. Como é que nós atribulamos Deus? E aí eu vou fechar a mensagem das 6. Quando nós somos preguiçosos, sabe que o preguiçoso atribula a Deus? Paulo diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Sabia que o preguiçoso, ele atribula a Deus? Porque o preguiçoso, ele atribula tanto a Deus, porque Deus quer até ajudar o caboclo. Deus sempre quer ajudar, irmão. Deus sempre quer estar do nosso lado, isso não tem jeito. Mas às vezes a pessoa não facilita para Deus ajudar. Às vezes Deus quer dar uma grande bênção para o caboclo, quer colocar ele no topo, mas ele não ajuda. Dorme. Não ajuda. Mas eu quero dizer nessa noite, nós temos que entender que Deus, quando fala para a gente, não fala para nos, uma linguagem bem para avacalhar com a gente. Ele fala para nos abençoar. E quando o apóstolo Paulo estava falando para os Efésios, ele estava falando para os crentes. E aí eu te diria o seguinte nesta noite: você quer ser abençoado? Na tua vida financeira, na tua vida econômica, no teu trabalho. O que vier na tua mão para fazer, diz a palavra de Deus, vai lá e faz. Não fique esperando por ninguém. Deus quer te abençoar. Porque a Bíblia diz uma promessa, Salmo 128, do trabalho da tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Eu creio na palavra, irmãos. Eu creio que está escrito. Mas às vezes a pessoa atribula a Deus, Deus quer abençoar, e agora eu queria até fazer alguma coisa, mas o cara não ajuda.
Eu sei que Deus vai te abençoar nessa noite. Eu sei que Deus trouxe essa palavra para abençoar a minha e a tua vida. Eu creio nisso. Eu acredito. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Há alguém hoje que gostaria de alguma maneira dizer: Deus, eu entendi, eu estou te atribulando, mas eu quero mudar de vida, eu quero mudar de vida. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Eu preciso ser fiel a Ti. Veio aqui nessa noite e Deus está falando contigo. E se Deus está falando contigo hoje, existe um milagre para a tua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui hoje? Tem alguém que quer se reconciliar com Deus? Tem alguém aqui nessa noite? Porque Deus está falando comigo, mas está falando contigo também. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria hoje? Não. Deus está falando com alguém nessa noite aqui. A Bíblia diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. Então, se Deus está falando com alguém aqui, a oportunidade é essa. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer um pacto com Deus? Fazer uma aliança com Deus? Não? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Nós vamos cercar a mesa do Senhor. Nós vamos cercar a mesa do Senhor. Se alguém quiser pedir perdão, nós vamos orar, e você peça seu perdão, e eu sei que Ele vai perdoar, porque Ele é Deus. Levante sua mão, eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos pedir, Senhor, que Tu venha perdoar os pecados e não deixar que Satanás coloque o seu dedo na nossa alma nos acusando, mas que o Teu sangue nos perdoe e nos liberte no nome de Jesus. Agora estenda as mãos para cá, nós vamos consagrar o pão e o vinho. Enquanto o vinho estiver sendo servido, o Ministério de Louvor vai estar louvando e adorando o nome do Senhor. Se tiver mais coisas para servir, melhor ainda, porque hoje tem muita gente, graças a Deus. Querido Deus e amado Pai, nós queremos consagrar neste momento, meu Deus, o pão e o vinho, que são símbolos da Tua morte por nós na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe, guarde e proteja. Que o Senhor nos ajude, fortaleça e nos dê da Sua graça. Que a boa mão do Senhor esteja sobre o Teu povo, pelo poder do nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Vamos cantar, aleluia. Vamos cantar o hino de número 301 da nossa harpa cristã. Vencer-a. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. O celestial maná e de graça Deus te dá. Vencer, o mestre chama, vencer.
volta outra vez pra ti. Tomar a praia então, vem com fogo, peixe, pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo longe tu te pode saciar. Poucos pães não te brigou, alguém vinho transformou. E faminto a Jesus vem cear. Se se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida o pão, e nos faz consolação, diz que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo longe tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, alguém vinha transformou. E faminto a Jesus vem cear. Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Minha fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em Santa Cruz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo onde tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, alguém vinho transformou. Vem faminto a Jesus vem cear. Breve Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em Santa Cruz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo longe tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, alguém vinho transformou. Vem faminto a Jesus vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo longe tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, alguém vinho transformou. Vem faminto a Jesus vem cear. Só a igreja. Vem cear, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vem cear. Quantos podem dizer glória a Deus? Que bom estarmos aqui nesta noite adorando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, nós vamos estar nesse momento participando da Santa Ceia ao Senhor. Vamos concluir rapidinho e dizer para você que você é a pessoa mais especial que existe na face da terra.
Por você, Jesus morreu. Por você, Jesus foi crucificado por você. Então, o que nós estamos fazendo aqui é lembrando de tudo que Ele fez pelas nossas vidas. E nós